Todo mundo conhece a história de Romeu e Julieta, certo? Mas e se a gente pensar que a maior história de amor do mundo, na verdade, não é sobre amor? Hoje nós vamos mergulhar fundo nessa trama para entender o que ela realmente nos diz sobre conflito, sobre ódio e principalmente sobre o peso das nossas escolhas. Então, vamos lá. O palco é a cidade de Verona. E olha, o clima lá não é nada bom. A cidade tá dividida, envenenada por uma briga muito antiga. De um lado, temos os Montecchios, do outro, os Capuletos. O mais louco é que ninguém nem sabe mais direito como essa treta toda começou. Só sabem que precisam se odiar. É um ódio que passou de pai para filho, sabe? E que contamina tudo. E é aqui que a gente vira a chave da nossa análise. Sabe qual é o verdadeiro motor dessa história? Não é o amor, é o ódio. Um ódio sem sentido, herdado, que está no sangue das famílias. Pensa bem, o amor de Romeu e Julieta não surge apesar desse ódio todo. Ele surge justamente por causa dele. É quase como uma reação, sabe? Uma flor nascendo no meio de um campo de batalha. Pra gente entender como tudo desandou, primeiro a gente precisa sacar o cenário. Verona não era, nem de longe, uma cidade romântica. Era um verdadeiro barril de pólvora. E no meio disso tudo, dois jovens que não tinham nada a ver com o começo dessa história estavam prestes a cair numa armadilha de violência que eles não criaram. Lá em Verona, o sobrenome era tudo. Sério. Ser Montecchio ou Capuleto definia quem eram seus amigos, quem eram seus inimigos, quem se podia amar. Não eram só nomes. Eram como uniformes de times rivais, ou melhor, bandeiras de guerra mesmo. Nascer de um lado significava odiar o outro, sem questionar. E esse ódio não era uma coisinha abstrata, não. Ele explodia nas ruas. Brigas, duelos, violência. A peça já começa mostrando isso, para deixar bem claro. Essa rivalidade tinha consequências muito reais. Tinha sangue e afetava a vida de todo mundo na cidade. E aí, bem no meio desse caos todo, que a coisa fica pessoal. Romeu, o Montecchio, vai de penetra numa festa dos Capuletos. E lá ele conhece Julieta. Foi instantâneo. Um olhar e pronto. O mundo deles virou de cabeça para baixo. Eles se apaixonaram, desafiando tudo e todos à sua volta. E na cabeça do Romeu, o amor era uma força da natureza. Ele realmente acreditava que o amor lhe dava asas. Para ele, os muros do Jardim dos Capuletos, a briga das famílias, tudo isso era pequeno, insignificante. O sentimento era tão forte, tão avassalador, que o perigo simplesmente não importava. O que valia era a chance de ficar com a Julieta. Agora, a famosa cena do balcão. A pergunta da Julieta é muito mais profunda do que parece. Ah, Romeu, por que és tu, Romeu? Ela não tá só lamentando, ela tá questionando a lógica do mundo dela. Por que um nome? Por que uma simples palavra tem o poder de definir quem a gente pode amar? É uma pergunta que ataca a base de toda aquela sociedade. E essa é a grande questão. O que, afinal, há no nome? O amor deles bate de frente com essa ideia de que a gente é definido por um rótulo. A Julieta fala aquilo da rosa, né? Que mesmo com outro nome, o perfume seria o mesmo. Ou seja, Romeu seria o Romeu, não importa o sobrenome. Essa ideia era e ainda é revolucionária. É a partir daqui que a coisa começa a desandar de vez e rápido. A história vira uma bola de neve de tragédia. Tudo acontece em um único dia. Um dia de decisões impulsivas, de uma noção de honra completamente tóxica e o destino de todo mundo selado. Olha só essa linha do tempo, é um efeito dominó absurdo e o mais chocante, tudo num dia só. De manhã, eles casam em segredo, cheios de esperança. Ao meio-dia, já tem briga na rua. À tarde, o melhor amigo do Romeu, Mercúcio, morre. Em seguida, Romeu, cego de raiva, mata o primo da Julieta, Teobaldo. E ao anoitecer, ele é exilado. Em questão de horas, o sonho vira um pesadelo. E aqui a gente precisa parar e pensar. Foi destino? Sabe aquela coisa de escrito nas estrelas? Ou foi uma sequência de péssimas escolhas? Cada um ali agiu por impulso, por orgulho, por vingança. Será que eles foram vítimas de algo maior? Ou foram os arquitetos da própria desgraça? A peça joga essa pergunta no nosso colo. É o destino ou é o livre-arbítrio que manda? Com o Romeu longe, exilado, a situação da Julieta fica desesperadora. O pai dela, para animar a filha, olha que ironia, decide que ela vai casar com outro cara, o Paris. Ela tá presa, completamente sem saída. E é aí que ela e o Frei Lourenço bolam um plano muito arriscado.
Dá uma olhada nos passos do plano. É uma loucura, né? Primeiro, a Julieta finge que aceita casar. Depois, toma uma poção que a faz parecer morta por 42 horas. Aí, ela é levada para o túmulo da família. E o passo final, uma carta chega pro Romeu. Ele vai até lá e resgata ela. Parece um bom plano, mas cada etapa dessa é um ponto de falha. A poção, a carta. Se uma coisinha desse errado, já era. E é muito importante a gente entender o que essa decisão da Julieta significa. Naquela época, as mulheres não tinham voz. Eram basicamente propriedade do pai ou do marido. Então tomar essa poção não é só desespero. É um ato de rebeldia. Um jeito radical de tentar assumir o controle do próprio destino, em vez de só aceitar o que impunham a ela. E agora, o golpe final. A última peça do dominó. E a tragédia se completa não por um ato de ódio, mas por uma falha de comunicação. Uma coisa banal, mas que muda tudo. É isso, a carta não chegou. Simples assim. Devastador. O mensageiro que levava a carta para o Romeu, explicando tudo, ficou preso numa quarentena por suspeita de praga. A peça-chave do plano falhou. A informação mais importante do mundo não chegou ao seu destino. Ao invés da carta, o que chega para o Romeu é a notícia. Julieta está morta. E ele, mais uma vez, age por impulso. Cego de dor, ele nem pensa duas vezes. Compra um veneno, vai até o túmulo, vê a Julieta lá, morta, e toma o veneno, acreditando que perdeu tudo. E aqui vem a parte mais cruel, a ironia final. Segundos depois, Julieta acorda. Do que ela vê? Romeu morto ao lado dela. O plano, por tão pouco, quase deu certo. Sem pensar, ela pega o punhal dele e faz a sua última escolha. E com a morte dos dois, a gente chega na consequência final. Na lição que Verona aprendeu da pior maneira possível. A paz finalmente chegou na cidade, mas o preço foi impagável. No final, o príncipe da cidade diz uma frase marcante: todos são punidos. A guerra entre as famílias acaba ali. Mas que vitória é essa? É uma vitória vazia, amarga. A paz foi construída sobre os corpos dos próprios filhos. Uma lição terrível sobre até onde o ódio cego pode levar. E é por isso que, mesmo depois de 400 anos, essa história ainda mexe tanto com a gente. Os temas são atemporais, a eterna briga entre o amor e o ódio, aquela dúvida, destino ou livre-arbítrio, as consequências de agir sem pensar e, talvez o mais forte de tudo, o poder que as palavras e a falta delas, o silêncio, têm sobre a nossa vida. Isso tudo nos leva a uma reflexão, né? Romeu e Julieta não é só uma historinha de amor que deu errado. É um alerta gigantesco. Um alerta sobre como a polarização, o ódio que a gente herda sem questionar, a comunicação que falha, tudo isso leva à destruição. E a pergunta que fica ecoando é: quantas tragédias modernas no nosso mundo poderiam ser evitadas se a gente finalmente aprendesse a lição de Verona?